Boa tarde, pessoal. Neste vídeo, nós iremos fazer a resolução de 5 questões da lista sobre funções inorgânicas referente às bases. A primeira questão da lista diz o seguinte: os hidróxidos de sódio, cálcio, alumínio e magnésio são bases utilizadas com diferentes números de hidroxilas. Assinale a alternativa que define corretamente estas bases na sequência indicada. Aqui eu tenho, pessoal, a fórmula molecular do composto e eu vou analisar o número de hidroxilas em cada um deles. No hidróxido de sódio, eu tenho apenas uma hidroxila, então ele vai ser chamado de monobase. No hidróxido de cálcio, eu tenho duas hidroxilas, então ele vai ser de base. No hidróxido de alumínio, eu tenho 3 hidroxilas, então ele vai ser chamado de tribase. E no hidróxido de magnésio, eu tenho 2 hidroxilas, então ele vai ser de base. Então, a sequência correta será a letra E, que será monobase, dibase, tribase e dibase. Na segunda questão da lista diz o seguinte: assinale a alternativa que representa as bases segundo o grau crescente de solubilidade. Bom, pessoal, como nós vimos, a família 1A, que são os metais alcalinos, eles possuem os elementos que formam bases solúveis em água. Recapitulando aqui a nossa revisão. Já a família 2A, dos metais alcalinos terrosos, eles têm os demais elementos que são pouco solúveis em água. E os demais elementos eles são insolúveis, com exceção do hidróxido de amônio, que é solúvel. Dessa forma, a alternativa que se encontra na ordem crescente de solubilidade é a letra D, que o hidróxido de ferro, que ele é insolúvel, e o hidróxido de cálcio, que é um pouco solúvel, e o hidróxido de sódio, que é bastante solúvel, seguindo as regras de solubilidade. Aqui na terceira questão, ela pede para eu identificar qual alternativa que apresenta 2 produtos caseiros com propriedades alcalinas básicas. Vamos analisar aqui cada uma delas. Na letra A, eu tenho o detergente e o vinagre. Bom, pessoal, essa alternativa ela está errada porque o detergente ele é um sal e ele é um vinagre e o vinagre é um ácido. E a alternativa B, ela também está errada porque o sal é um sal e a coalhada pode ser ácido. E a afirmativa C, ela está correta, porque o leite de magnésia e o sabão, eles apresentam propriedades básicas, porque o leite de magnésia ele é uma solução aquosa de hidróxido de magnésio, e o sabão ele é produzido por uma reação entre um ácido graxo, que é gorduras e óleos de origem vegetal ou animal, com um material alcalino, isto é, de caráter básico. Normalmente, a base ela é um hidróxido de sódio, que é conhecida como soda cáustica. Assim, os compostos eles apresentam hidroxilas, que pertencem ao caráter básico. Então, a alternativa C ela está correta. A afirmativa D ela está incorreta porque o bicarbonato ele é básico, porém o açúcar não. E na letra E ela também está incorreta porque a Coca-Cola ela é um ácido e não é básica. A questão 4 pede o seguinte: uma base forte deve ter o grupo OH- ligado a um elemento muito eletropositivo, a um elemento muito eletronegativo, a um semimetal, a um metal que forneça 3 elétrons ou uma metal. Bom, pessoal, quanto mais eletropositivo for o elemento, maior será a sua reatividade. Então, dessa maneira, para formar uma base forte, o OH- ele precisa estar ligado a um elemento muito eletropositivo. Então, o que vem a ser correta é a letra A. Na questão 5 diz: todos os compostos a seguir, ao serem colocados em água, formam base de arrênios, exceto tem uma dessas alternativas aqui que não é uma base de arrênios. Então, nós sabemos que a base de arrênio ela é toda substância que em meio aquoso ela se dissocia
liberando ânions OH-. Então, nós vamos ver qual composto aqui colocado, né, em água não libera íons OH-. Na letra A, temos o sódio, que ao ser colocado em água, ele libera íons OH-. Então, ele é uma base de arrênios. Na letra B, nós temos a amônia, que ao ser colocada em água, também libera íons OH-. Então, ela também é uma base de arrênios. Na letra C, eu tenho o óxido de magnésio, que também libera OH- ao ser colocado na água. Então, ele também é uma base de arrênios. E na letra D, eu tenho o óxido sulfúrico, que ao ser colocado em água, ele não libera íons hidróxidos, ele formará um ácido, né, que será o ácido sulfúrico. Então, a resposta correta aí seria a letra D. Ele não apresenta, né, íons hidroxilas em meio aquoso.